Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Marque e nesse vídeo resolveremos a questão 11 da prova de matemática do IME do ano de 2020-2021, primeira fase. Então bora lá, essa questão diz o seguinte: considere o sistema de equações. Então note que nós temos aí três equações e esse sistema ele é não linear, porque você tem logaritmos envolvidos aí, né? Então qual seria a ideia? A ideia seria a gente tentar transformar esse sistema não linear em um sistema linear. Então, dá uma olhada na primeira equação. No lado direito dela, você tem log de 3 mais log de z. Tá? As bases desses logs, apesar de estarem omitidas aí, elas são iguais, né? A 10. Então, esses logs possuem a mesma base, nós podemos usar aqui a propriedade do produto e reescrever isso daqui, vamos deixar indicado, como sendo o log de 3 multiplicado por z, tá? Bom, na segunda equação, observe que você tem o log de 1 menos y na base x igual a 1. Aqui, você deve se lembrar que quando você tem o log de a na base b, isso igual a um número c, você pode representar isso na forma de potência como sendo b elevado a c igual a, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, você tem x elevado a 1, tudo isso é igual a 1 menos y, tá? Então, seria isso, né, que a gente vai aplicar aqui nessas duas equações. A terceira equação, x mais e igual a 1, já é linear, né, não precisa manipular ela. Então, vamos lá. A primeira, então, ficaria no lado esquerdo aqui, a gente não vai alterar nada. Então, eu tenho log de menos 2x mais 3y mais k. Isso seria igual ao log de 3z. Repare que agora você tem uma equação logarítmica. Então, você tem aqui dois logs na base 10. Então, nós podemos simplificar esses logs e igualar os logaritmandos. Então, eu teria menos 2x mais 3y mais k, tudo isso igual a 3z. Pronto. Temos aí, então, uma equação linear. A segunda equação, então, nós iremos aplicar aqui a definição. Então, nós teríamos x elevado a 1. Isso daí seria igual a 1 menos y, tá? Mas quem é x elevado a 1? Bom, x elevado a 1 é igual a x, né? Então, eu vou tirar esse 1 aí de expoente. A última equação, nós não precisamos alterar ela. Então, você tem x mais e igual a 1. Agora sim, nós temos um sistema de equações lineares, né? Agora nós precisamos resolver esse sistema, né? Então, o que a gente pode fazer? Se você pegar essa segunda equação aqui, dá para você reescrever ela como sendo x mais y igual a 1. A terceira equação, eu não vou nem alterar ela, eu vou manter x mais z igual a 1. Beleza? Agora, se você subtrair a primeira da segunda aqui, ó, você tem x menos x igual a 0, né? Y menos z. E do lado direito ali da igualdade, você teria 1 menos 1, que dá 0. Então, daqui nós tiramos que o y ele é igual ao z, tá? Y igual a z. Então, chegamos aí no primeiro resultado importante, tá? Bom, e agora? Agora a ideia seria nós obtermos o x em função de k. E para isso, eu vou ter que recorrer a essa primeira equação aqui, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou reescrever ela aqui, ó, eu tenho menos 2x, mais esse 3y, eu vou substituir o y por z, tá? Por quê? Porque olha só, quando eu fizer isso, ó, troquei o y por z, aí eu somo k e igualo a 3z, porque tem um 3z aqui também, ó, do lado direito. Então, agora, eu posso simplificar 3z com 3z, né? E aí, eu teria menos 2x mais k igual a zero. Ou ainda, menos 2x é igual a menos k. Então, o x ele é menos k
sobre menos 2, x ele é igual a k sobre 2. Tá certo? Bom, conseguimos então obter x em função de k. Tá? Bom, e agora? Agora vamos tentar fazer a mesma coisa, né? Só que com o y. Vamos tentar obter o y em função de k. Para isso, eu vou usar aqui essa segunda equação. Por quê? Porque nós temos o x, que é k sobre 2. Então, vamos colocar aqui. Isso é igual a 1 menos o y. Então, eu tenho que menos y, ele é igual... Vou levar o 1 aqui para o lado esquerdo, né? Ficaria 1 positivo mais k sobre 2, certo? Ou melhor, negativo, né? Menos 1 mais k sobre 2. Agora, multiplicando por menos 1 dos dois lados, você teria y igual a 1 menos k sobre 2, ou ainda, você pode reescrever isso, né, como sendo 2 menos k sobre 2, ao tirar o MMC aqui, né? Então, conseguimos aí escrever o y em função de k. Agora, você tem que observar o seguinte, y é igual a z, então o z também é 2 menos k sobre 2, né? Beleza. Bom, agora nós precisamos aqui recorrer à condição de existência do log, tá? Como assim? Nós sabemos que o logaritmando, no caso aqui o z, ele tem que ser maior do que zero. E a base x também tem que ser maior do que zero, tá? Então vamos analisar aí a condição de existência, eu vou chamar de CE, tá? Do logaritmo. Então nós temos que o x, a base tem que ser maior do que zero. Repare que o x é k sobre 2, então k sobre 2 tem que ser maior do que zero. Então, isso implica que o k deve ser maior do que zero, tá? Se eu multiplicar por 2 aqui dos dois lados, eu simplificaria esse 2, aí eu teria um 0 vezes 2 aqui, que continua dando zero, né? Então, eu teria no fim aí que k é maior do que zero, tá? E a segunda condição seria z maior do que zero, tá? Mas o z é igual ao y. Então, nós temos 2 menos k sobre 2 maior do que zero. Se nós multiplicarmos por 2 aqui dos dois lados, eu simplifico esse 2. 0 vezes 2 continua dando zero, né? Então, no fundo, nós teríamos aí 2 menos k maior que zero. Levando esse 2 ali para o lado direito, teríamos menos k maior que menos 2, né? Então, isso implica que o k ele é menor do que 2. Tá? Como assim? Aqui, ao multiplicar por menos 1, eu tenho que lembrar de alterar o sentido do sinal aqui, né? Da desigualdade. Tá certo? Bom, então nós chegamos aqui em dois resultados importantes. Ó. O k ele é maior do que zero e o k ele é menor do que 2. Então, nós podemos reescrever isso daí, né, como sendo k maior do que zero, seria essa parte aqui, né, e k menor do que 2, que seria essa segunda parte aqui, beleza? Então, olha lá, ao observar isso, você nota aí que a única alternativa na qual nós temos isso daí expresso seria a alternativa C, né, a letra C, beleza? Bom, então essa foi uma questão aí envolvendo um sistema não linear. É uma questão considerada fácil, né? Se a gente for considerar aí o padrão, o nível de prova do IME, beleza? Então nos vemos aí na próxima questão.